Feito esses esclarecimentos e encerrada a mesa de abertura, passo agora efetivamente a compor a nossa primeira mesa de trabalho, cujo tema é o Modelo Institucional de Gestão de Águas e Participação Social. Para compor essa mesa, convido para a mediação o professor Severino Agra, que, dentre outras especializações, é mestre em Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente professor da Universidade Federal do Estado da Bahia. Convido também à mesa a senhora Luciana Cury, que é promotora do Ministério Público do Estado da Bahia e atualmente coordena o Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco, NUSF, e que vai tratar com a gente sobre os aspectos jurídicos e normativos da participação social na gestão das águas. Ainda nessa primeira mesa, convido a senhora Marília Carvalho de Mello para compartilhar conosco experiência acerca da temática no âmbito de um outro estado da federação e que, dentre outras especializações, é doutoranda em recursos hídricos pela UFRJ e exerceu o cargo de diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM, do ano de 2013 a 2015. Fechando a formação da nossa primeira mesa de diálogo, convido a professora Ivonilde Medeiros, que é professora e pesquisadora na área de recursos hídricos e membro titular do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, posição que muito tem orgulho. Devidamente composta a nossa primeira mesa de diálogo, passo agora a palavra para o professor Severino Agra, para que possa mediar e coordenar os trabalhos a partir do momento. Alô? Alô, alô? Tá ótimo. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria agradecer aqui a oportunidade que os promotores do evento, particularmente a ASCA, está viabilizando essa oportunidade de discussão. É uma tarefa muito cara e querida pela atividade acadêmica, a oportunidade de debate sobre questões como essa, entre outras. E também considerar com o cumprimento aqui o pessoal da mesa, que de alta qualidade, eu acho que bastante representativo sobre os diversos aspectos que nós temos que discutir a governança. E também dizer para os senhores que, para trazer uma contribuição para a provocação do debate, eu trouxe aqui uma pequena exposição, que me deram um limite muito pequeno, menor do que o dos outros membros da mesa, e eu trouxe para a gente provocar os outros membros aqui a discutirem um determinado enfoque dessa questão da governança. Então, eu vou lembrar aqui para vocês, como todos nós estamos preocupados com a democracia, né? A governança é uma característica importante que só pode existir em democracias. E a gestão pública, para se dizer democrático, ela tem que exercer bastante cuidado nos processos decisórios. A busca pela legitimidade social é um ingrediente indispensável para se dizer que tem um processo democrático na gestão pública. Então, nós temos aqui, hoje, assegurado por diversas legislações, principalmente a nossa maior, que é a Constituição Federal, a garantia, né, da participação pública. Qual é o nosso dilema? É que a gente tem a garantia, mas a gente não tem a efetivação. A governança é o caminho para buscar a efetivação desse direito que já está assegurado em diversas legislações em nossa Constituição Federal. E essa dificuldade é um ponto que merece toda hora uma reflexão, e nós vemos que isso merece vários debates. Devia ser até uma sistemática de debate, porque a gente não começou, na minha percepção, esse trabalho de governança. A gente tem a dificuldade no Brasil de ter governabilidade, que é o micro-elemento fundamental para gerar governança. Então, para poder me tornar mais claro, e uma provocação também para o nosso debate,
Eu trouxe uma contribuição aqui de um trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas. Por favor, passa a próxima lâmina. E eu achei muito interessante, entre diversas discussões sobre o que significa governança, mas a me considerou bem próxima para poder auxiliar o nosso debate, essa proposta do que seriam os componentes de uma governança, sobretudo, da água. É um trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2013, e envolvendo diversos setores da água, e eles propõem a fazer alguns indicadores. A aplicação desses indicadores depois foi discutido com 37 membros estratégicos, envolvendo a Agência da Água Nacional, agências estaduais, representantes de Secretaria de Recursos Hídricos, academia, sociedade civil, 37 representantes de bastante notória competência. E acho interessante que, quando eles se aplicaram os indicadores e consensualizado com esse grupo de especialistas e representantes, chegaram ao seguinte resultado, né? O ambiente institucional é a primeira coisa a se ter. Depois você tem que criar as capacidades estatais, que evolui para instrumentalização da gestão, que estão ditas no ambiente institucional, promover as relações governamentais e efetivar a interação Estado-sociedade. Quando eles aplicaram os indicadores, aos resultados que eles obtiveram. No ambiente institucional, a média brasileira é um estágio intermediário. Ele dividiu essa qualificação em 3 estágios. Estágio básico, aquele precário, que é ainda insuficiente para poder fazer uma boa política de gestão da água. O estágio avançado seria o caso de pleno funcionamento suficiente. E o estágio básico, que ainda existe bastante insuficiência para fazer o papel da política pública da água. Não é curioso que as capacidades estatais têm uma parcela de elementos, que eles subdividem em alguns parâmetros, está no estágio intermediário e básico. Primeira coisa a acrescentar seria ressaltar que nenhum está em estágio avançado. Quer dizer, nenhum dos estados, a média brasileira não atinge o estado avançado, ou seja, o estado suficiente para fazer a política pública. Depois vem a capacidade estatais, que tem uma parcela de estágio básico, ou seja, bastante precário ainda, insuficiente para fazer um trabalho, estágio intermediário. E, curiosamente, aquele que deveria funilar e consolidar esse sistema, que é relações intergovernamentais e interação Estado-sociedade, tem o estágio básico. Ou seja, bastante insuficiente para alguma coisa. Isso é bastante curioso, porque mostra, primeiro, que os indicadores utilizados foram bastante felizes, porque eu acho que poucas pessoas podem discordar desse resultado aqui. Precisamos agora saber, se aplicasse esses mesmos indicadores para o estado da Bahia, que situações nós encontraríamos? Eu acho que nós, na minha percepção, nós temos valores aqui que botariam básico em outros componentes, não só da interação sociedade, não só em relações intergovernamentais. Vale destacar aqui alguns parâmetros importantes que, por exemplo, eu não vou nem falar dos comitês da interação, mas vamos trazer das relações intergovernamentais. Um problema crucial, a participação dos municípios. Essa é a parte mais frágil na simetria de disputa de poder dos usuários dentro, por exemplo, dos conselhos e dos comitês. Isso é um tema. E o outro que nós vamos discutir aqui, da interação sociedade, que é bastante fragilizada, e nós vamos ouvir hoje várias percepções, e ela não consegue fechar o ciclo desejável para a governança, porque esses dois últimos, que deveria ser característica da governança, que os anteriores seriam meramente da governabilidade, mas esses dois aqui dão o caráter de governança, eles estão no estágio precário. Então, a nossa discussão aqui, por favor, eu faço uma provocação, passa a próxima lâmina. Eu pergunto aos nossos colegas de mesa, e depois do debate, os comitês, como única instância decisória, com participação pública, têm cumprido seu papel de efetivar a governança pública dentro dessa perspectiva? É uma pergunta de provocação. Então, eu queria começar o debate já com essa reflexão, né? E dizer que eu tenho muita preocupação com a governança, porque discutir governança significa você uma intenção, uma motivação de você recuperar um clima de discussão pública,
Se quer discutir governança, tem que primeiro se dispor para ter uma discussão pública. E se a gente quer discussão pública, a gente tem que ter um clima favorável, uma atmosfera favorável de conversação e de negociação. Me preocupa na situação que nós estamos passando no país de crises sociais e crises institucionais, e existe uma polemização política muito grande, e eu vejo com muito pavor um risco de anomia social se essas coisas não tomarem um rumo de muita tranquilidade e serenidade das principais lideranças nacionais, e que a gente pode aqui começar a fazer o nosso papel no estado da Bahia. Eu acho, na minha percepção, a Bahia não estaria bem situada se a gente aplicasse esses indicadores. Eu não estaria, na minha percepção, e eu quero que me prove ao contrário, a gente estaria abaixo dessa média. Então, eu passaria ali rapidamente para a doutora Luciana Cury, para fazer a nossa última, né, exposição, e vou abrir ligeiramente para os debates. Bom dia a todos e a todas. Muita satisfação estar aqui, agradecer imensamente ao convite da ASCRE, parabenizar por esse grande evento, considero um grande evento porque temos aqui representações das mais diversas regiões do Estado, dos mais diversos órgãos, dos mais diversos setores, né? Cumprimentar os nossos professores aí da mesa, que são nossos orientadores de sempre, do Ministério Público, sempre parceiros, sempre colaborando com essa visão, com o avanço do próprio Ministério Público na concepção, né? A nossa palestrante de fora, que trouxe a experiência de Minas, muito importante, o nosso deputado Marcelino Galo, em nome aí de todos os representantes do Parlamento, da Casa do Povo, né, e que tem feito um excelente trabalho aqui na Frente Parlamentar Ambientalista, e toda a sua equipe, Charles, Beth e todos os demais, entidades não governamentais aqui, Cláudio, em nome de todos os demais parceiros, minha colega e amiga e grande promotora de justiça, especialista, grande expertise na área de meio ambiente, que também nos orienta a cada dia, colega Cristina Seixas, e todos os representantes dos órgãos aqui, né, também de gestão de águas, prefeituras municipais, enfim, todos os presentes. Vamos correr, vamos voar então, porque nesse tempo eu pensava que eu tinha um tempinho, mas vamos tentar aqui acelerar o ritmo, né? Vamos ver se dá certo. A Cristina já brigou comigo ali, Ave Maria, que ela já fala rápido demais, se for correr, vamos voar. Bom, então, tentando discutir um pouquinho na ideia da gestão, né, da governança das águas, que tão bem foi já conceituada pela professora Ivonilde, e que a gente também tem utilizado os mesmos marcos teóricos, né, inclusive do professor Wagner, do professor Jacob, que são também grandes estudiosos da governança da água. A gente conversando um pouquinho ali, professor Severino comigo, pensando exatamente que essa governança da água se faz para atender um bem comum. Ela se faz não para satisfazer a ideia do que para o Estado é bom, mas sim para atender a uma eficiência nessa gestão e na garantia da melhor utilização dessa água para a população, para a sociedade, para os usos de maneira eficiente e adequada. Então, com isso, a gente entende que é fundamental, né, entender que essa governança, ela pressupõe que essa gestão de águas feita pelo Estado, ela precisa necessariamente, como requisito, passar pelo respeito à participação da sociedade. Então, essa ideia, e ela é trazida bastante nos conceitos colocados também pelo professor Wagner, nesse livro que eu indico para todo mundo, Governança da Água no Brasil, que tem também um artigo da professora Ivonilde tratando da questão da participação no Comitê de Bacia do São Francisco e da professora Beth, e a gente, eu acho que é um dos melhores compilados de discussão sobre governança, e também recomendo a leitura do trabalho de governança, em geral, governança pública, feito pelo TCU, e que está no site do TCU, né? Eu acho que é bastante estratégico também essa leitura, é de fácil acesso, e é importante para a gente poder avaliar exatamente os mecanismos de avanço na governança. Acho que tudo isso é muito importante. Pode passar, por favor? Então, é muito importante compreender do que a gente está tratando. A gente está tratando do bem público, que é a água, da governança da água, a gestão da água. E para tratar da água como bem público, a gente precisa compreender a mudança de paradigma vinda com a nossa Constituição. A água é bem público. E isso precisa estar nas nossas mentes, nas nossas tomadas de decisão, nas nossas ações. E, infelizmente, isso não está tendo um probleminha aí operacional, né? Mas vamos resolver isso. Vamos descontar do meu tempo, viu, professor Severino? Então, como bem público, é
fundamental que a gente tenha essa visão e esse respeito a essa tomada de decisão, né? É fundamental, isso é um parâmetro completamente diferente. Antes da Constituição, a gente tinha águas particulares, hoje não temos mais. E, infelizmente, nós ainda encontramos águas cercadas. A população marisqueira não consegue ter acesso ao mar, não consegue ter acesso ao mangue, os pescadores não conseguem ter acesso ao rio, né, Edson? Muitas vezes lá, beiradeiros que vão lá, grandes propriedades, e cercam e não conseguem permitir que ninguém entre. Então, a gente teve já muitos casos de entrar com ações civis públicas para garantir o acesso à água para comunidades que estão privadas de ter o acesso àquele bem que é um bem comum. E fazer esse acesso ser garantido a todas as comunidades, a todos em quantidade e qualidade, pressupõe uma intervenção necessária, né, na tomada de medidas que garantam e olhem para todo esse universo de atores sociais na garantia desse direito fundamental. Existe uma interação necessária entre água e todas as outras questões relacionadas ao meio ambiente, e a gente não pode deixar isso desapercebido nessa governança. Por quê? Muitas vezes a gente pensa, vamos trabalhar a outorga, vamos trabalhar a quantidade de água para aquele empreendimento, mas nós não discutimos que empreendimento é esse. Então, como vem ocorrendo na Bahia e no Brasil e em muitos estados, inclusive em Minas, pelas notícias que soubemos recentemente, muitas flexibilizações da legislação ambiental e que interferem diretamente na gestão de águas, como a flexibilização do Código Florestal. Teremos uma audiência pública, não é isso? Doutora Cris, dia 18, já abriu no Supremo, e lá com o ministro Fux, tratando dessas ações que foram propostas pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, tratando de problemas sérios do Código Florestal que impactam diretamente na quantidade e qualidade das águas. Como também temos a temática da agricultura aqui no estado da Bahia, tão corrente e que está sendo levada, inclusive, para âmbito nacional, como a dispensa de licenciamento ambiental, a inexigibilidade de licenciamento ambiental para a agricultura, quando a gente sabe que o cenário é de que a captação de água para a agricultura, o uso de água para a agricultura é mais de 70% para essa finalidade. Então, como nós vamos liberar de licenciamento ambiental numa gestão de recursos ambientais sem fazer essa interface com a gestão de água e achar que isso é suficiente? O oeste da Bahia tem propriedade de 200 mil hectares, 300 mil hectares, 50 mil hectares, e a gente não vai ter licenciamento ambiental. Então, a gente precisa, de fato, combater esse tipo de atitude, porque se avança, por um lado, em buscar implementar algum instrumento de gestão da parte das águas, e você descredencia e até aniquila instrumentos de gestão ambiental, você, com certeza, não vai chegar a um resultado de melhor condição para a gestão ambiental. Então, nós não podemos aceitar isso de modo algum. O Ministério Público fez recomendações formais, mais de 16 promotores regionais ambientais assinaram recomendação para mudar o decreto estadual da Bahia, 14.024, que foi mudado, e isso não foi acatado pela Secretaria de Meio Ambiente. Nós procuramos a Casa Civil, estamos finalizando essas tratativas, aí incorporando o Ministério Público Federal junto, e nós vamos, sem dúvida alguma, estamos já na fase final, porque o governo apresentou para a gente propostas que não eram aceitáveis, e nós recusamos essa proposta e pedimos que fosse feita uma nova proposta. Estamos aguardando, mas não chegou, e tinha sido marcada uma audiência dia 19 de fevereiro, que foi desmarcada pela Casa Civil e não foi remarcada até o momento. Então, nós já fizemos agora a recomendação para os bancos para que eles não permitam financiamento de empreendimentos sem licença ambiental, porque eles serão corresponsabilizados. Já tivemos medidas efetivas em relação a isso, já articulamos com os promotores e procuradores, inclusive, ações civis públicas, tanto questionando o decreto, quanto questionando cada empreendimento, e também, infelizmente, digo infelizmente porque eu prefiro trabalhar na parceria, nós preferimos, né, doutora Cris? Nós preferimos, mas contra o órgão ambiental também do estado da Bahia, em relação a isso, obrigando ele a fazer o licenciamento ambiental. Nós vamos entrar com ação em relação a todos os empreendimentos, e a gente vai ter que fazer isso, infelizmente, porque o processo de diálogo com o Ministério Público, com os outros setores, com os servidores da casa, porque participação, para a nossa colega de Minas Gerais, pressupõe a sociedade, mas também pressupõe ouvir os técnicos do próprio órgão ambiental. E é isso que esses técnicos estão fazendo aqui.
Esses técnicos têm grande qualidade no trabalho que fazem. São grandes profissionais que nós aprendemos diariamente com esses técnicos que estão aqui promovendo essa discussão. E por isso eles fizeram essa discussão, por isso eles promoveram esse espaço, porque eles não são ouvidos dentro do órgão e dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Então, meu profundo respeito a esses técnicos que são extremamente dedicados e não tem por que a gente deixar de... Tem que ser transparente. Isso aqui eu não estou dizendo aqui. Eu já disse em todos os lugares e agora não adianta mais ficar tentando conversar com quem não quer conversar. A gente conversa com quem quer conversar. Com quem não quer tem que ser assim. Bom, então acesso à água, vamos, só última informação, dia 25 de abril vai ter uma audiência pública no Ministério Público Federal para tratar da resolução CONAMA, que está sendo proposta a mudança, porque o Estado da Bahia tem feito essas inovações de flexibilização na legislação e tem levado essas ideias daqui, embora são questionadas pelo Ministério Público, são questionadas pela sociedade, são questionadas pelos técnicos, mas o Estado tem levado como proposta para a mudança nacional. Então, assim, nós vamos fazer uma audiência pública aqui convocada, dia 25 no Ministério Público Federal. Doutora Cris vai estar aí coordenando isso com o doutor Pablo, que é o procurador da República aqui em Salvador, coordenador de todas as procuradorias da Bahia. E nós vamos estar promovendo essa discussão que o próprio governo federal, né, em termos de CONAMA, deveria estar fazendo para tentar mudar isso, porque está parecendo que está tudo ok. Mudou, se criou LAC, que a gente sabe que não serve, não funciona, e a gente está entrando agora com as ações específicas em relação a cada posto de combustível, que também fizemos as medidas para o Estado, inclusive exposições de motivos, e saiu. Bom, temos que avançar, que não é o tema, né? Então, nós acabamos... e aí parece que está tudo ok na Bahia. Parece que está tudo ok na Bahia, porque como o judiciário nem sempre chega no tempo certo das coisas, aliás, quase nunca chega no tempo certo das coisas, é o fato, então nós temos ADIs que estão tramitando desde 2013, que não decidiram a questão da LAC, já tem parecer favorável para, de fato, declarar a inconstitucionalidade da lei nesse aspecto, mas não tem ainda a decisão definitiva. Então a gente fica com o fato, por enquanto, ainda andando, várias LACs sendo emitidas, mais de 1.700 LACs, 160 fiscalizadas, demonstrando a inconformidade com o que foi declarado e na prática com que saiu, mostrando que a gente tinha razão em tudo que a gente estava dizendo. E o Brasil não pode achar que na Bahia está tudo bem do ponto de vista dessas flexibilizações que estão sendo feitas. Não está tudo bem, a sociedade não concorda, o Ministério Público não concorda e não vai aceitar. Bom, dando seguimento aqui, então, a água como um direito fundamental em quantidade e qualidade, a necessidade efetiva de racionalização, de fato, é claro que é importante racionalizar do ponto de vista individual, do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista de quem está na sua prática, no seu exercício. Agora, racionalizar é também buscar ajustar e dar limites a esse tipo de uso de água que é feita, por exemplo, no oeste da Bahia, com essa quantidade. Racionalizar é isso, porque proporcionalmente a água que é para o consumo humano, ela não é 5% da quantidade de água que é consumida. Então, racionalizar também se aplica setores. Racionalizar significa é possível ter essa quantidade de água consumida nesse corpo hídrico e essa baixa que acontece. Então, essas diretrizes da nossa legislação precisam ser refletidas em termos de limites. E, infelizmente, não tem limite. Tudo pode para o grande empreendedor, tudo pode. Bom, no que se refere à descentralização, que a nossa lei pressupõe, ela está casada com a participação. Ela está casada porque descentralizar não quer dizer democratizar. E a lei, no sentido da lei, sim, mas na prática que tem sido aplicada, não. Então, muitas vezes, descentralizar, por quê? Porque a gente sabe que é quem está na região que consegue observar os principais problemas, é quem consegue observar as melhores soluções. Então, professor Severino, eu lhe digo assim com muita tranquilidade, acompanho o Comitê de Bacia do São Francisco desde o primeiro dia da existência dele, participo de todas as plenárias. Não acredito. Faça isso comigo, não. Vamos correr. Vamos correr. Ele me mostrou já nessa plaquinha aqui, eu estou no segundo slide. Vamos lá. Mas eu prometo que eu vou cortar alguns aqui já. Estou aqui raciocinando. Bom, então o comitê não pode, de modo algum, ser responsabilizado pelas falhas na gestão de águas, de modo algum, porque a gente seria extremamente injusto. Porque o processo de realização e implantação dos comitês de bacia estão extremamente no começo, né? O Comitê do São Francisco avançou bastante por conta de que ele conseguiu ter muitos dos instrumentos de gestão aplicados. O plano de bacia, nós estamos já no segundo plano, na revisão. Nós tivemos a cobrança do uso das águas, tem a agência de bacia que já... O comitê tem uma autonomia para dizer, vamos participar de tal atividade que é importante.
Só que no caso dos comitês de bacia na Bahia, diferente de Minas, que eu vi aqui o que foi mostrado, e realmente a realidade dos comitês em Minas é bastante antiga, na Bahia nós temos comitês criados, mas que não têm o devido apoio, né? Nós instauramos os inquéritos civis, inclusive, para poder apurar essa questão da participação. Algumas reuniões plenárias dos comitês simplesmente não tinham quórum porque não tinham recebido, na época, as diárias devidas para participação. Anos atrás, o comitê, fazendo uma retrospectiva, não havia as plenárias mínimas que precisavam existir, que eram determinadas pela resolução do CONE. E aí a gente fez a recomendação para que existissem as plenárias. Então, coisas do tipo que fazem com que, de fato, o comitê funcionando, e em algumas discussões eu já vi, inclusive, a cobrança de que o comitê não estava organizado para ter como elaborar a ata, que foi um dos pontos, para fazer uma deliberação. O comitê não tinha esse suporte. Com a agência de bacia, obviamente, ele vai ter a equipe técnica que vai poder dar esse suporte. Enquanto isso não acontece, de fato, essa responsabilidade é do órgão ambiental, que tem buscado agora dar essa prioridade e dar esse apoio, mas nós vimos ainda muita reclamação. O Ministério Público recebe muita reclamação em relação a esse apoio e já acompanhamos plenárias efetivamente em que as pessoas estavam sem as devidas condições efetivas de participação. Então é preciso, de fato, aperfeiçoar esse processo. Eu acho que o comitê, sendo implantado e tendo os instrumentos de gestão na bacia e se garantindo efetivamente a condição de participação, a gente pode ter um avanço grande, mas a gente não pode responsabilizar hoje pelo fato da gente não ter conseguido avançar na gestão de águas de modo algum os comitês. É a minha humilde opinião. A participação, então. Essa participação, ela está condicionada a todas as condições materiais de participação. Tem pessoas, gente, que vão para as reuniões e não tem o que comer, não. Tem pessoas que participam, que se deslocam de um município para o outro, que não tem como viajar. Tem pessoas que vão, que não tem o almoço, tem pessoas que vão. Então, se você não tem o pagamento antes disso, e às vezes travava o processo porque não tinha diária, pelas coisas burocráticas do próprio Estado, que a gente sabe, porque a gente também é poder público, né? O Ministério Público também sabe das dificuldades disso. Na prática, são difíceis mesmo, acontecem problemas, mas isso reflete na participação. Porque se a pessoa não tiver aquela condição de participar, não vai ter como ela participar enquanto sociedade civil. Então, não dá para ficar pedindo para o povo, vá para a reunião, vá, você vai ter que dar um jeito de comer, você vai ter que dar um jeito para depois a gente lhe ressarcir. Não tem como. E o direito à informação. Nós temos muita dificuldade de ter informação. As outorgas, a gente não tem informação sobre as outorgas. Ultimamente estão tendo. Do último ano, 2014 para cá, estão aí no CEA. Mas antes, a gente não tem, a gente vai buscar e vive tendo que fazer ofício, faz ofício para o INEMA para pedir as informações. É uma grande dificuldade. Até mesmo na elaboração do plano de São Francisco, foi questionado isso, as deficiências na informação em relação a esses aspectos. Não tem como ter participação concreta e com qualidade sem ter, de fato, as condições de informação, né? Então, a relevância do Comitê de Bacia, a gente sabe que, como a gente já tratou aqui, é o espaço colocado pela lei para se fazer tantas coisas, tantas missões importantes, né? A importância de diferenciar a questão dos recursos hídricos, um paradigma diferente, que é necessário, e não podemos, de forma alguma, consentir com essa linha de privatização da água ou de mercantilização da água que estão nos colocando, nos impondo, inclusive para saneamento, com PPPs e para todas as outras coisas. Bom, pode passar, eu já sei aqui, já fui pensando aqui as que eu vou pular. Os instrumentos de gestão são muito importantes. Lá, vocês já estão avançando em Minas, companheira da mesa, esqueci o nome da professora, da doutora Marília. Marília. Lá vocês estão avançando para discutir, não adianta ter o plano e não implementar. Mas assim, para a gente discutir e não implementar, a gente tem que ter o plano. Então, aqui na Bahia, a gente não tem os planos, a gente tem sim contratos para os planos, mas temos contratos antigos. Nós não temos, na verdade, alguns são recentes e foram priorizados na administração, a gente parabeniza por essa atitude, é muito importante. Mas a gente precisa ter também conclusão desses planos, e alguns deles estão há anos aí acontecendo. E a incorporação do cadastro de usuários, que você mostrou aqui, Marília, para a gente é um sonho, porque existem milhões de usos clandestinos da água na Bahia e que a gente não tem nem noção, a gente não tem nem informação desses cadastros, a gente não tem. Tem sido feito um esforço em determinadas regiões de conflito para se fazer esse cadastro. É importante reconhecer também as próprias limitações do órgão, no sentido de garantir esse atendimento, mas a gente não tem a informação de quem está captando e a gente tem problemas históricos, antigos aqui que a gente não consegue resolver. A gente fica tentando resolver e são conflitos antigos que não se resolvem. Então, todos esses instrumentos precisam ser aplicados para que a gente possa tratar, de fato, de uma governança das águas. Porque se nós não temos os instrumentos de gestão aplicados, a gente não consegue sequer saber se o comitê tem condições de fazer ou não, inclusive o seu papel. Porque ele não pode trabalhar, de fato, sem todas essas coisas. Vamos lá, dando seguimento. Pode seguir. Ou o povo de cima, lá do céu.
Pode passar aí pra gente. Acho que travou ali alguma coisa, não foi? Se travou, a gente segue aqui. Bom, vou pular essa parte aí, que é a questão das outorgas. Eu vou falar das outorgas só o seguinte. Se não tem plano de bacia, a outorga é dada pelo órgão ambiental. Não é verdade? E se a outorga é dada pelo órgão ambiental, ela é dada de maneira discricionária. Ou seja, ela não respeita as prioridades eleitas pela comunidade do que é que tem que ser priorizado. E isso é algo muito importante, porque não tem água para tudo. E nós estamos nos limites em relação à quantidade de água a ser disponibilizada para muitas regiões da Bahia. Muitas regiões já enfrentam conflitos. Então, se nós não temos a análise de prioridade de água, como continuar concordando com as outorgas para grandes empreendimentos sendo dadas, inclusive empreendimentos polêmicos, como no caso de conflitos entre PCHs no Oeste e agricultura, né? Como continuar dando outorga para água para grandes empreendimentos agrícolas, sem saber se existe a capacidade de suporte daquele aquífero? Como continuar dando outorga no aquífero Urucuia sem fazer um monitoramento efetivo da situação do aquífero? Ou seja, nós temos, de fato, muita desinformação, inclusive técnica, com estudos e monitoramentos para se ter tranquilidade na concessão da outorga, mas mais do que isso, nós temos, de fato, uma violação concreta à participação, porque quando a gente elege as prioridades de uso no plano de bacia, como me disse a professora Ivonilde aqui, nós podemos efetivamente ter a análise do que é que se quer para aquele território, para aquela água que é disponibilizada. Se nós não temos isso, fica algo discricionário, e com isso surgem também os conflitos. Isso é um ponto que inviabiliza a governança das águas, né? Então, muitas vezes a gente tem condições, como fiscalizamos na região lá de Correntina, em novembro, e detectamos um empreendimento que tinha 12 bombas captando água, com a outorga vencida, numa fazenda, que em 12 minutos ligadas, abaixavam o rio em 15 centímetros. E a população fica alarmada. A população de Correntina, 5.000 pessoas foram para a rua. As pessoas lá querem saber da água, querem gerir a água e discutem como é que podem participar. Estão cobrando, inclusive, uma audiência pública nossa lá, inclusive chamando o Estado, chamando todos os representantes para discutir a gestão de águas. Eles querem participar. E eles estão vendo os rios e os riachos, os pequenos rios, as pequenas veredas morrendo. E isso é desesperador para uma população que interage, que vive com a água, que sabe da importância dela para a sua própria vida. Bom, pode passar, por favor? Então, o papel do comitê é fundamental, né? Eu acho que não dá nem para a gente, não vou nem ficar citando isso aí. Eu acho que é fundamental a gente estabelecer o que diz a lei, implementar, inclusive, todo o apoio para o comitê. Pode passar. Então, na Bahia, a gente tem uma realidade de ausência da maioria dos instrumentos de gestão, a gente tem uma ausência de planos de bacia e, consequentemente, essa insustentabilidade da bacia, outorgas aleatórias. A gente tem aquele caso que eu falei da fazenda, mas temos também concessão de outorgas para poços perfurados para fazer grandes piscinões na região de Correntina, em que estão captando água também do mesmo rio que já está sofrendo esses outros impactos. Então, é preciso se fazer essa avaliação de efeitos, inclusive ampla, para se discutir essa capacidade de suporte desses rios, como também outorgas consentidas em rios super frágeis, como o Rio do Meio, por exemplo, na região. E a deliberação do Comitê do Corrente, que mais tarde vamos ter o Marconi aqui falando, ele disse que a deliberação foi de não permitir concessão de outorgas de água para novos empreendimentos antes do plano de bacia e fazer a revisão das outorgas dos grandes empreendimentos existentes. E a gente está cobrando isso, já pedimos ao Estado que responda que medidas está fazendo em relação a isso. E nos casos concretos detectados, nós estamos também fazendo o desdobramento de solicitação ao Estado de verificação dessa situação. Já tivemos reuniões, inclusive, com a doutora Márcia, já dialogamos sobre esse assunto e estamos tentando exatamente estabelecer um processo para isso, porque também não é tão simples a situação. A gente sabe que é complexa e há uma intenção, né, do próprio INEMA de tentar ver como dar conta dessa missão aí, sem ter o plano e buscar fazer essas revisões. O descontrole dessas captações em relação a várias regiões, me preocupa muito a situação de Lapão, muito, porque nós estivemos na região fazendo a fiscalização integrada, muitos poços de captação na região, muitas pessoas continuam perfurando novos poços na região de Irecê, naquela região que já teve uma fenda em Lapão, que abriu simplesmente um pedaço da área lá e pode qualquer hora ter outro problema, porque não tem o controle devido, não tem o monitoramento. A gente mandou para aqui, chegou a tramitar na Casa Civil anos atrás e não foram feitas as medidas que foram solicitadas e encaminhadas pelos técnicos que participaram da FPI na época, César. E muitas recomendações que vocês fizeram, muito boas, mas que infelizmente nada foi para frente em termos de medidas. Então, a gente já mandamos a proposta de TAC para a Casa Civil e estamos aguardando uma posição. Caso contrário, a gente infelizmente também vai ter que judicializar.
Então, é muito importante a gente ver que o processo de diálogo já existe há mais de 5 anos que a gente está tentando resolver essa situação. Há mais de 5 anos, e Lapão continua com a mesma problemática de sempre. E, no que se refere ao aquífero Urucuia, uma grande preocupação pelo descontrole. A ausência de cobrança na maioria dos rios, né? No caso do São Francisco, isso é uma exceção, eu já falei da repercussão positiva, a falta de apoio aos comitês, e tudo isso reflete de maneira diferente nas comunidades e nas populações. Os grandes empreendedores estão conseguindo ter água. Quem não está conseguindo ter água é a comunidade. São as comunidades tradicionais que estão sendo impactadas por esse uso de água descontrolado que nós temos, por essa falta de gestão e governança adequadas ao que se manda o figurino de que deve ser uma governança adequada. Então, quem é que não tem água? É o povo pobre. São as comunidades tradicionais. Então, isso reflete um grande caso de injustiça ambiental. Isso é fundamental para nós, né, avançar nesse sentido. Bom, eu vou poder passar aqui, vou só para o próximo slide, né? A questão da pouca... e vou encerrar aqui, não vou continuar os slides não, para a gente poder permitir o debate. A pouca disponibilização da informação para a população em geral, é necessário que isso mude. O pouco investimento em mobilização. Gente, se não tem... Convoquei para uma reunião do comitê. Ninguém veio. Convoquei para uma eleição. Os comitês já me demandaram, então, eu estou de público aqui, inclusive, fazendo o pedido à secretaria que observe e ao INEMA esse processo de mobilização da mudança do comitê, porque os comitês não estão satisfeitos com a forma como está sendo feito, o tempo muito curto para fazer a convocação e para as pessoas poderem participar. Não adianta querer fazer a renovação de todos os comitês de vez, num prazo de 2 meses de mobilização, todo mundo ao mesmo tempo agora, porque se você não consegue sensibilizar as pessoas, veja a informação, a desinformação das pessoas sobre o que é o comitê. Por outro lado, quem está informado está descontente. Tem muita gente que está nos comitês, que eu vou para as plenárias e a pessoa fica, não estou mais acreditando, eu não tenho mais energia para estar aqui não, promotora. A gente decide as coisas e não consegue fazer. Então, a gente precisa garantir um processo de estímulo, um processo de reacreditar, de fazer uma mobilização, de fazer com que as pessoas queiram participar. E estimular que as pessoas estejam nas plenárias, divulgar, fortalecer esse espaço. Todos os conflitos que estão vindo ao Ministério Público e que têm alguma interação com a questão do comitê, a gente tem pedido para repassar o comitê para decidir. A gente tem que empoderar o comitê. A gente precisa empoderar todas as instâncias do país e do Estado, precisam empoderar, inclusive o Ministério Público, inclusive o Judiciário, inclusive o órgão estadual, para que isso tenha esse efeito que o comitê tem que ter previsto na lei, né? A pouca valorização e estímulo da participação e o respeito às decisões colegiadas. Isso que a professora Ivonilde falou. Na época da transposição, o comitê decidiu e o governo federal, passou por cima, deu outorga com base naquilo que não foi decidido para a transposição. Né? Como outras deliberações dos comitês, muitas vezes a gente vê que tem dificuldade no cumprimento disso. É preciso que o Estado saiba acatar essas decisões colegiadas e entender de uma vez por todas que a decisão sobre os usos das águas não depende do Estado só, mas depende de toda a coletividade. É isso que a nossa normativação manda. Então, a participação social na gestão da água não é uma deliberação do Estado, é uma deliberação da obrigação de fazer gestão com base na nossa legislação. Por aqui eu encerro e fico à disposição para a gente continuar. Obrigada.